Nós temos aqui um texto, logo no início da Bíblia, da criação da humanidade. E depois que Deus cria o homem, Ele tem uma palavra, que é uma palavra que a gente olha e fala assim, parece que Deus se arrependeu, né, do que Ele criou. Não. Em Gênesis 2,18 a Bíblia vai falar: não é bom que o homem esteja só. Olha só, então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. A frase não é bom que o homem esteja só, ela não nasceu de uma carência pessoal de Adão. Tipo assim, Deus, seguinte, eu estou muito sozinho aqui, então me arranja alguma coisa aí, alguém me faz uma outra pessoa para me relacionar, porque eu estou sozinho aqui. Não, partiu do próprio Deus. Então nasceu do que? Da percepção de Deus. Deus olha para Adão, ele tinha acabado de criar Adão, e ele viu que Adão estava só, e daí ele falou: não é bom que o homem viva sozinho. Aí você pode falar assim, pastor, mas isso é uma palavra de casamento também. Isso é uma palavra sobre família também. Mas é uma palavra para você hoje que está solteiro, uma palavra para hoje que você está machucado, que chegou aqui desacreditado da vida, e Deus tem uma palavra para o seu coração de alinhamento. Você não foi feito para ficar sozinho, para andar sem comunhão, para ficar isolado no mundo. Essa é uma percepção, é uma vontade de Deus, que nós vamos chamar teologicamente de vontade moral. É uma vontade da parte de Deus que os filhos dele vivam em comunhão. Então o homem, ele não estava sozinho porque Deus estava ausente. Não, queridos, ele estava só porque faltava um igual diante dele. Tem carismático aqui? Levanta a mão. Se você não é carismático, ou seja, se você não faz parte do seminário Carisma, nós vamos abrir as inscrições agora no meio do ano. Faça parte desse seminário, o seminário da Palavra e do Espírito. Uma das matérias que eu leciono nesse seminário é a realidade da nova criação, que fala justamente, uma das partes da matéria vão falar justamente sobre a criação de Deus, e como que é a vontade moral de criar o homem. Olha só que lindo, Deus, ele cria o mundo, presta atenção aqui, todo mundo aqui comigo? Deus cria o mundo, e daí, nessa criação do mundo, ele vai criando por partes. Ele cria as águas, os oceanos, os mares, os rios. Daí depois ele vai e cria a terra, tudo que há na terra. E depois ele vai e cria os céus. A palavra vai descrevendo na construção de Gênesis. Só que olha que lindo, como que Deus é um Deus de princípios, e Ele respeita tudo que Ele vai criando, de acordo com as partes que Ele vai fazendo. Ele chega, Ele cria os rios, os oceanos, os mares, as águas. Ele cria os céus, a terra. E daí Ele dá uma ordem para estas coisas criarem os animais. Você achava que Deus tinha criado os animais, né? Te contaram errado, mas na verdade Deus, ele dá uma ordem para o ambiente gerar algo que vai estar ligado a ele. Então ele fala para os mares: mares, povoem conforme a sua espécie. E os mares geram os peixes. Olha que lindo. Ele chega para o céu e fala assim: céus, povoem conforme a sua espécie. E os céus geram as aves. Ele chega lá para a terra e fala: terra, povoem conforme a sua espécie. Está na Bíblia. E a terra vai gerar a girafa, o tatu, vai gerar tudo que tem na terra. Então fala assim comigo: o ambiente está ligado e é diretamente proporcional à sua criatura.
Então, para eu viver em homeostase, ou seja, para que tenha um equilíbrio e as coisas funcionem, a criatura tem que estar ligada ao quê? Ao ambiente onde ela foi criada para estar. Então, se eu pego, por exemplo, um peixe que as águas criaram, quem criou as águas? Deus. Quem criou os peixes? As águas. Se eu pego esse animal, esse peixe, e coloco ele na terra, o que acontece? Ele morre. Por quê? Porque a criação está ligada diretamente ao seu Criador. Se eu pego uma ave ou um cachorro e coloco dentro da água, o que vai acontecer? Morre. Justamente por conta disso. E daí vem uma terceira fase. Deus cria então os céus, a terra, os mares. Depois ele cria a natureza. Ele dá uma ordem para que essa natureza gere os animais, os seres viventes. E daí tem uma terceira fase. Essa terceira fase, o que ele vai fazer? Ele vai criar o ser humano. Então vocês perceberam que todo o ambiente e toda a criatura estão interligadas. Amém? Agora ele vai criar o homem do pó da terra. Ele pega o homem então do pó da terra, cria um boneco de barro e sopra dentro das suas narinas o que estava dentro dele. Do hebraico significa fôlego de vida, que significa transferência de vida e sabedoria. Então fala assim: eu tenho a vida de Deus e eu tenho sabedoria dentro de mim, a própria sabedoria, a tal ponto que Paulo nos compara que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. E ele fala que nós fomos feitos um pouco menor em glória do que Deus. E nós éramos para ser o Deus deste século, com D minúsculo. Então Deus com D maiúsculo e nós com Deus minúsculos. Então você e eu éramos para ser e fomos criados para sermos o Deus deste século. Só que daí Adão, o vacilão, perde essa autoridade. Vocês vão aprender isso em Realidades da Nova Criação, os carismáticos. Ele perde essa autoridade e deixa essa chave de autoridade num lugar de fragilidade. Satanás vai lá, pega, e Paulo vai falar que então, quem é o Deus deste século? Satanás. Mas o projeto original foi que eu e você seríamos o Deus deste século. Ou seja, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E é aqui que eu quero me ater. Você e eu fomos criados para sermos igual a Deus. Aonde? Como? No caráter e na moral. Não fisicamente, porque nós somos um ser tricotômico: corpo, alma e espírito. Nós temos 3 divisões. Fala, sou um espírito. Fala, eu sou um espírito. Eu tenho uma alma e habito num corpo. Então você é a imagem e semelhança de Deus aonde? No espírito humano e na alma, no caráter, nas emoções. Tudo que Deus tem, você tem. Fala, tudo que Deus tem, eu tenho. Tudo que Deus tem, fala, tudo que Deus tem, eu tenho. Então se Deus tem amor, eu tenho amor. Se Deus tem facilidade em perdoar, eu tenho facilidade em perdoar. Se Deus, ele tem a própria vida e sabedoria dentro dele, eu também tenho a própria vida de Deus e sabedoria de Deus. Porque o Criador, que é Deus, criou a criatura com as próprias mãos e soprou dentro de suas narinas o fôlego de vida, transferência de vida e sabedoria. Então se eu tiro o homem de Deus, o que acontece? Ele morre. Assim como se eu tirar um peixe da água, ele morre. Se eu tirar um cachorro da terra e colocar dentro da água, ele morre. Se tira você de Deus, você morre. Pastor, mas eu estou vivo. Mas você morre espiritualmente. Você perde conexão com Deus. Você está simplesmente num mar à deriva. Sabe num mar... Sabe quando você cai no meio de uma bocada assim, de uma favela, alguma coisa, e você está sem GPS? Você está à deriva, com os seus próprios recursos e os seus próprios conhecimentos, na força do seu braço.
Você está desligado espiritualmente, sem conexão com Deus. E aí, queridos, acima de Adão estava o que? Deus. Abaixo dele estavam o que? Os animais, que ele falou: domine sobre esses animais. E ao seu lado estava quem? Ninguém. E é nesse ponto que eu quero trabalhar com vocês. E o tema da nossa pregação é: 1 mais 1 é igual a 1. Fala assim: 1 mais 1 é igual a 1 vaso. Olha para a vasilha e para o vaso, fala: 1 mais 1 não é 2, é 1. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que na verdade é Espírito em Gênesis, um Deus plural, relacional, que vive em perfeita comunhão com a sua criatura, com algo que ele criou. Ele cria então o homem à imagem e semelhança, ou seja, Deus cria alguém que também só encontra plenitude, homeostase, plenitude, é completo aonde? Entre iguais. Então Adão, ele não seria completo somente com Deus. Olha só, é por isso que surge essa equação estranha aqui que eu estou falando para vocês, porque Deus mais um homem é igual o quê? Um homem sozinho. Deus mais o homem é igual a um homem sozinho. Mas 1 mais 1, ou seja, Adão e Eva é igual a uma unidade com Deus. Aqui surge a completude. Não é bom que o homem seja só, porque se Deus é um Deus relacional e quer nos relacionar conosco, e se você e eu somos a imagem e semelhança de Deus, nós também, na nossa imagem e semelhança, no nosso espírito, na nossa alma, na nossa psique, na nossa mente, que são subdivisões da minha alma, eu também tenho o desejo de querer me relacionar com as pessoas. E é uma necessidade sine qua non, ou seja, preciso me relacionar com pessoas. Não existe possibilidade. Deus te fez para se relacionar com pessoas e com Ele. Então, Deus mais um homem é igual a um homem sozinho. Por quê? Porque Deus supre a alma do homem, o espírito do homem. Mas relacionamentos suprem o propósito comunitário do ser humano, que é a unidade. Então 1 mais 1 é igual a 1. 2 seres, uma só carne. 2 indivíduos, um só propósito. 2 diferentes, uma só unidade. Por exemplo, no casamento, pegando essa praxis e esse exemplo aqui na praxis da vida, no casamento, eu e minha esposa, nós somos uma só carne, nós temos um só propósito, nós temos um só objetivo, nós somos uma unidade, nós temos um objetivo em comum. Ela não tem a vida dela e eu tenho a minha vida, nós temos uma vida em conjunto. Casamento é isso. Então, dessa verdade espiritual, nós vamos trabalhar hoje aqui em 3 princípios que Deus quer alinhar o seu coração. Amém? Então, erga suas mãos e receba em nome de Jesus. Fala assim: Senhor Deus, alinha meu coração hoje, alinha o meu espírito, alinha a minha alma, trabalha no meu coração, trabalha nas minhas feridas, em nome de Jesus. Olha aqui, primeiro princípio: Deus nos criou para viver em comunhão, não em isolamento. O que a Bíblia fala em Gênesis 2? Não é bom que o homem esteja só. Então a primeira coisa na criação, tá, que Deus declara é que não é bom a solidão humana. Não é bom. Não é da vontade de Deus que o homem esteja sozinho.
Não é da vontade de Deus o isolamento. Não é da vontade de Deus que o homem viva uma vida isolada, olhando para o seu próprio umbigo, olhando para as suas próprias necessidades, vivendo solitariamente. O homem, ele estava completo o quê? Espiritualmente, pois ele estava completo com Deus, mas ele estava incompleto relacionalmente. Por quê? Porque faltava alguém do seu nível, face a face, um humano, face a face. Agora, algumas verdades que Deus quer nos ensinar. Isolamento gera o que? Distorção de identidade. Isolamento gera perda de propósito. Isolamento gera fragilidade. Eu estava depressivo em 2017, tomando medicamento, tinha quebrado uma empresa, eu e minha esposa, nós estávamos casados, eu estava assim no quarto escuro da minha alma. Só que eu estava vivendo os piores dias da minha vida. Por quê? Porque eu queria cada vez mais ver menos pessoas, cada vez mais me relacionar menos com Deus. O isolamento, ele trinca a sua identidade em Deus, que é a imagem e semelhança de Deus. Se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu amo as pessoas, eu quero estar com pessoas. Não é uma vida perfeita. Eu não acredito em vida perfeita, mas eu acredito em vida abundante, amém? Então, tem desafios? Tem problemas? Tem. Mas nós queremos estar em unidade, porque é no corpo, é na unidade que a gente cresce. Só que quando eu estava depressivo, o que a depressão faz com você? Ela tira a sua identidade, ela te isola, ela faz em você uma divisão na sua mente, de que hoje você não precisa mais de Deus, hoje você não precisa de mais de ninguém, você vai vivendo. Na verdade, a depressão, segundo a psicologia, eu falo isso porque eu sou psicanalista, é um dos graus de maior egoísmo do ser humano. O grau maior de egoísmo é o suicídio. É onde a pessoa decide tirar a sua própria vida. Você fala assim: pastor, mas como assim a pessoa ela não tem... Sim, é um grau tão grande de egoísmo que a pessoa está pensando na dor dela, mas ela não pensa na dor das outras pessoas que vão ter que lidar com aquilo. A depressão é um nível, e isso eu falo com vocês com muita cautela e com muito cuidado e com muito amor. Coloque amor nas minhas palavras. Eu não estou chamando você de egoísta, eu estou falando que isso causa um egoísmo na vida da pessoa, porque ela está olhando para o umbigo dela, para a dor dela, para a alma dela, para os problemas dela, e ela se isola. É isso que a depressão faz. A depressão te tira da unidade, ela te isola. Você não é mais um, você se esconde e fala: não, agora eu tenho que olhar para a minha dor. Ela quebra a identidade, ela trabalha com uma fragilidade. Então todo isolamento gera distorção de quem você é em Cristo Jesus. Você pode perceber que no Jardim do Éden, sabe qual foi o problema no Jardim do Éden? A serpente, incorporada ali por Satanás, aliás, Satanás incorporado pela serpente, ao contrário, chega e começa a ludibriar Eva e falar: não, é certo que você não vai morrer se você comer do fruto. Só que o que Deus disse? Se comer do fruto, certamente morrerás. Aí a serpente chega para Eva e fala assim: não, é certo que você não vai morrer, porque se você comer, na verdade, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. É por isso que Ele não quer que você coma. Você vai ser igual a Ele. A serpente fala: mas calma aí, Adão e Eva já não eram iguais a Deus? Eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus? Você está vendo que tudo que é do diabo, o diabo vai e coloca dúvida para dividir. Diabo do grego significa aquele que divide. Ele cria uma cisão na identidade da pessoa. Não, Deus não quer que você coma, porque você vai ser igual a Ele. Não, eles já eram iguais a Deus. Então
o isolamento de Deus, das pessoas, da comunhão, gera distorção, perda de propósito, fragilidade. Olha aqui que Hebreus vai falar, 10:25, não deixemos de nos reunir. Olha só, como a igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Fala assim comigo: a presença de Deus me sustenta, a presença de pessoas me completa. Unidade. Segundo princípio é que o orgulho é o abismo que separa o que Deus uniu. Olha só que lindo isso. Antigo Testamento, profeta Jeremias. Deus chega para o profeta Jeremias e fala: profeta, pegue um cinturão de linho fino. O cinturão, abrindo parênteses aqui, era uma roupa que o sacerdote usava, era daqui até aqui, é como se fosse uma camiseta, uma vestimenta, uma farda, cheio de ouro, pedras preciosas cravejadas, e esse cinturão representava a sua patente ali nos serviços sacerdotais. Ele pega esse cinturão, e Deus fala assim: enterre na areia da praia entre as rochas. O profeta vai lá, pega o cinturão, é linda essa passagem, ele pega, enterra. Depois de um tempo, Deus volta para o profeta Jeremias e fala assim: profeta, volte lá onde você enterrou, desenterra esse cinturão e fale o que você está vendo. Ele fala: eu vejo um cinto corroído pelo tempo, um linho fino corroído pelo tempo, cheio de traças, de ferrugem, todo destroçado, todo acabado. Aí Deus fala: fale aos israelitas que assim são eles perante os meus olhos, corroídos, imprestáveis perante os meus olhos. Tá, pastor, e aí? Qual que é a moral da história? O cinturão era uma vestimenta, ele foi feito para ser usado como uma estola sacerdotal, como um aparato sacerdotal. Aquilo representava o próprio Deus andando com você no Antigo Testamento. Qual que era a vontade de Deus e a mensagem para o profeta Jeremias falar para o povo? Querido, fale para o povo que assim como esse cinturão está todo corroído pelo tempo e não cabe mais no povo, assim sou eu que não mais caibo no corpo desse povo. Então hoje eu e você somos a roupa que veste Deus. Você e eu fomos feitos para andar colados com Deus. Essa era a vontade dele, que eu e você não apodrecesse pela autossuficiência e pelo orgulho. Não, eu dou conta, pode deixar. E é isso que os israelitas estavam fazendo. Pode deixar que a gente faz do nosso jeito, a gente não precisa mais de você não, Deus. Aí Deus manda o profeta, de uma forma muito didática e lúdica, falar com o povo: vocês foram feitos para andar colados em mim, como esse cinturão. Vocês decidiram ser autossuficientes, orgulhosos, então aos meus olhos vocês estão corroídos. Essa é a mensagem. Agora, aonde a comunhão apodrece no Éden e na vida? Entre as pedras do orgulho, na autossuficiência. O pecado então que rompeu a unidade do casal, Adão e Eva, e da humanidade com Deus, foi a autossuficiência. Então o que o orgulho diz? O orgulho vai dizer: eu não preciso de ninguém, eu me basto, eu dou conta, pastor, não preciso, eu sei o que eu estou fazendo. Mas Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Olha só, essa corda que foi meu amigo, o vaso de alabastro,
Pastor Eduardo, uma salva de palmas para Jesus pela vida dele. Ontem mandei mensagem, falei assim: Vaso, me arranja uma corda. Aí ele me arranjou essa corda. Eu falei: essa corda é feita de fios. Ele falou: é isso aí, pastor, mais ou menos isso aí. Então você está vendo vários fiozinhos aqui, parece fio de cabelo? Olha aqui, ó, tá vendo? Nossa, você está vendo mesmo? Você está bom mesmo, hein? Brincadeira, ó. Olha os fiozinhos aqui. Todos esses fios aqui tem 2 metros de corda aproximadamente. Cada fio desse tem 2 metros. Só que todos eles juntos formam uma corda. Se eu puxar um fio desse aqui, ele vai arrebentar na minha mão, ó. Arrebentou, ó, arrebentou. Só que se eu tentar puxar todos esse aqui, dificilmente ele arrebenta, porque eles estão unidos. Por que eu estou falando isso? Agora no culto, agora das 18 horas, estava amor, Fabiana. A Fabiana estava aqui com a gente. A Fabiana chegou na igreja, sabe como? Ela descobriu um diagnóstico de câncer. Estava em fase de separação do marido, com um filho pequeno. Ela descobriu o diagnóstico do câncer pelo médico, saiu desesperada dirigindo o carro e bateu no carro de um voluntário daqui da Lagoinha Morumbi. Sabe o que esse voluntário fez? Ele foi a roupa que veste Deus, não a roupa que veste o diabo. Sabe o que ele fez? Fique em paz, minha irmã, senta aqui na calçada, se acalma, eu vou orar por você. Ela bateu no carro dele, ele foi lá e acalmou ela. Calma, vamos para a igreja. Você é a roupa que veste Deus. Quando você trata as pessoas de forma errada, maltrata as pessoas estão tendo a imagem de Deus através da sua vida. Então você é a roupa que veste Deus. Fala assim: eu sou a roupa que veste Deus. Aí ela chegou toda desesperada. O carro para ele foi um detalhe, porque o nosso Deus é o Jeová Jireh. O carro foi um detalhe. Ele falou: vamos para a igreja. Vamos para a igreja, Fabiana, fique em paz. Não, eu estou passando por um divórcio, minha vida, estou com câncer. Beleza. Ela chegou aqui, aí vem aqui, vasilha. Fiz o casamento dos dois aqui, dela e do baterista. Glória a Deus. Olha só, quanto tempo de casado? Oi? Quanto tempo de casado? 5 meses. 5 meses. Benção, hein? Lua de mel ainda, hein? Olha só, vamos supor que ela é a Fabiana, porque eu fiz com a Fabiana, ela estava aqui. Ela chegou e falou assim: pastor, chegou aqui no culto de quarta-feira pedindo oração por cura. Eu estou com câncer, meu casamento está acabado, meu casamento está destruído, meu filho não quer olhar mais na minha cara. O que vocês podem fazer por mim? Eu falei assim: vai para o Bem Casados, vai para os cursos todos. Vem, Fabiana, segura firme aí, vasilha, segura. Vem, nós somos a igreja, nós estamos te puxando. Vem aqui, ó. Aceita Jesus, Fabiana. Aceita, não, você não está entendendo. Aceita Jesus, Fabiana, se batiza. Nós vamos aqui juntos te acompanhar e cuidar de você. Nós vamos orar por você. E ela veio, se batizou. E nós, como uma corda, cada um desse aqui é um fiozinho, amém? E juntos nós somos o corpo, a unidade. Nós viemos puxando ela através dos cursos, do GC, ouvindo. Segura, Fabiana, não solta não, pelo amor de Deus, Fabiana. Segura, Fabiana. Nós viemos puxando ela. E hoje ela chegou aqui e falou: pastor, eu fiz um novo exame agora, essa semana. O médico pediu, eu fui diagnosticada com câncer, e eu fiz um novo exame agora, e o exame deu negativo. Eu estou curada. Sabe por quê? Segura, Fabiana. Porque nós não desistimos de você. Então vem, nós estamos juntos, Fabiana. Obrigado. É sobre isso. Nós não desistimos como unidade, como corpo de Cristo das pessoas. Isso é tão sério que Deus ensina algo para a gente poderoso. Deus pega o seu único filho, depois do ato de Adão vacilão,
Ele rompeu, perdeu a autoridade, foi expulso do paraíso. E o que acontece? Agora um homem tem que resolver, que é o segundo Adão, que é Jesus. Então Deus dá o que para o filho dele para resolver esse problema? Que nós chamamos de redenção. Redenção e remissão dos pecados. Ele dá um corpo para o seu filho, Paulo vai falar, um corpo temporário. Fala assim, corpo temporário. Então só Jesus era filho de Deus, depois que Adão peca. Então ele pega esse corpo temporário, para fazer a vontade do Pai, e semeia na cruz. Ele morre. Ao terceiro dia, ele é chamado de unigênito, né? Filho único. Ao terceiro dia, ele ressuscita, com um novo corpo definitivo, que Paulo vai chamar que esse novo corpo definitivo em Filipenses é a igreja. E ele é chamado por Paulo de primogênito. Então agora eu e você somos irmãos de Jesus, e todos nós agora somos filhos e filhas de Deus novamente, porque ele semeia um único e temporário corpo na cruz, para fazer a vontade do Pai, para através disso Deus escolher o que? Novos filhos e filhas cheias do Espírito Santo. E queridos, tem uma chave poderosa. Você e eu só estamos habilitados pelo Espírito Santo para viver tudo aquilo que Jesus conquistou, semeando o corpo temporário dele na cruz, como unigênito, fazendo o que? Inseridos no corpo. Então não é possível você fazer e desfrutar de todas as realidades dessa nova criatura em Jesus fora da igreja. Você não tem habilitação. Sabe a habilitação de trânsito? É como se Deus falasse, não está inserido na igreja, que é o meu corpo. Não tem habilitação. Então nós só estamos habilitados como unidade. Fala assim comigo, 1 mais 1 é igual a 1. Unidade. Como unidade você está habilitado a viver as promessas de Deus. Então o que o orgulho faz? Eu dou conta, eu não preciso de ninguém. O que a Fabiana faz? Pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. O que o voluntário fez? Deixa o carro de lado, vamos orar, Fabiana, vamos na igreja. O que o orgulhoso faz? Eu dou conta. Pago o meu carro, eu dou conta. O que o filho e a filha de Deus fala? Me ajuda, me ajuda. Eu não dou conta sozinho. Peça ajuda, meu irmão e minha irmã. Está difícil? Levanta a mão e clama. Eu não dou conta sozinho. O orgulho e autossuficiência rompem você com Deus. Provérbios 28:13 vai falar: quem tenta esconder os seus pecados. O que é pecado? É orgulho, é autossuficiência, não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Tiago 4:6: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então o orgulho, fala assim comigo, o orgulho não separa apenas pessoas, separa propósitos. O terceiro ensinamento sobre não é bom que o homem esteja só. A restauração, ela acontece quando voltamos ao propósito de ser um. Queridos, sozinho você não está no propósito de Deus. Sozinho você não faz igreja, sozinho você não salva pessoas, sozinho você não faz um casamento, sozinho você não constrói uma empresa, sozinho você não faz nada na vida. Você precisa de Deus e você precisa de uma unidade que é o próximo. Então Deus não apenas criou a unidade, Ele abençoou a unidade. Ele cria Adão, Eva e abençoa os dois. Deus não apenas viu Adão sozinho, Ele
interveio. Não é bom que o homem esteja só, eu vou intervir. Deus não apenas estabeleceu uma só carne, Ele perseverou esse valor ao longo de toda a Bíblia. É uma só carne, é uma só unidade. Diabo, aquele que divide. Cristo é aquele que une. O diabo é aquele que divide. Então toda restauração, ela começa quando voltamos ao lugar onde Deus nos formou para estar, a comunhão. E aí eu te pergunto, aonde a comunhão na sua vida foi quebrada? Aonde você parou de desacreditar em Deus? Aonde você se decepcionou com as pessoas? É nesse lugar que Deus quer te curar. Eu estou falando que é fácil? Eu falei que é fácil? Eu falei que é simples? Não. Queridos, olha só, Deus nos perdoa quando nós reconhecemos e confessamos o nosso pecado a Ele. Está aqui na Bíblia, 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Agora, pastor, pergunta assim para mim: pastor, Deus me perdoa? Pergunta, gente, Deus me perdoa? Quando eu confesso meus pecados para Ele. E como que Deus me cura? Tá, vou responder. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam uma oração uns aos outros, para que vocês sejam curados. Resumindo, o perdão vem de Deus, a cura vem de Deus, mas através de outro ser humano. Por quê? Porque Deus é relacional. É no relacionar com pessoas que eu vou me curando. Em Deus, com Cristo, através do Espírito Santo, inserido na igreja, mas é no outro. Porque se Deus é, eu sou a imagem e semelhança de Deus, é na imagem e semelhança de Deus, e é no relacionamento com o outro que eu vou curando a minha identidade fragilizada. Aonde foi que o diabo travou a sua identidade e a sua comunhão com o próximo? E daí eu quero pedir para o louvor subir e que você fique de pé. Aonde foi que o diabo interveio sobre a sua vida e quebrou a comunhão que você tinha com Deus? Queridos, assim como o cinto que Deus usou e pediu para Jeremias, naquele cinto, falou, o cinto ele precisa ficar preso ao corpo. O ser humano, ele precisa estar o quê? Preso a Deus, conectado com pessoas, unido em propósito, disposto a viver a comunhão. Não é simples, não é fácil, mas às vezes foi um abuso, às vezes foi uma mentira, às vezes foi uma traição, às vezes foi uma trapaça, às vezes foi um abandono. Só que, queridos, você foi feito vaso e vasilha para viver em comunhão com pessoas e com Deus. Nós não somos perfeitos, as pessoas não são perfeitas, mas a cura acontece aqui, é no relacionamento com o próximo. É no relacionamento com o próximo. Aonde foi que isso foi perdido? Feche os seus olhos e nós vamos louvar ao Senhor. Céus
pessoas, unido em propósito e disposto a viver a comunhão. Essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Então, eu tenho uma boa notícia para você. A equação divina ainda é 1 mais 1 é igual a 1. 1 mais 1 é igual a 1. Uma família, um corpo, uma igreja, um povo, um só coração. Essa é a vontade do Pai. E eu quero hoje fazer a oração mais importante dessa noite. Eu quero que todos fechem os olhos, abaixem as cabeças, e nós vamos orar uma oração de comunhão, de restauração. Todos fechem os olhos e curvem as cabeças. Repita assim comigo: Senhor Jesus, restaura a minha alma. Eu que estou perdido, desgarrado, eu que estou decepcionado com pessoas, cura o meu coração. Restaura, Senhor, o meu coração. Me faz de novo a sua imagem e semelhança. Perdoa os meus pecados, cura a minha alma, salva a minha vida, Senhor Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu que me desviei dos teus caminhos, eu que decidi viver isolado, eu que decidi viver na autossuficiência, eu volto agora para os teus braços de amor, em nome de Jesus, amém. Ainda de olhos fechados e de cabeças baixas, eu quero te perguntar, eu quero orar por você, todos de olhos fechados. Você que fez essa oração pela primeira vez, aceitando Jesus ou falando: Senhor, eu volto para os teus caminhos. Você que não quer mais ser autossuficiente, você que foi traído, abandonado, você que está cansado de andar sozinho e precisa de uma unidade, eu quero que no 3 você levante a sua mão. Eu vou contar até 3, você vai levantar a sua mão e eu vou orar pela sua vida. No 1, 2, 3, você levante a sua mão. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vejo mãos levantadas. Glória a Deus. Eu quero fazer um pedido rapidinho. Fique com a mão levantada. Pegue os seus pertences e vem aqui agora. Eu quero orar pela sua vida. Orar como nós oramos pela Fabiana, que foi curada do câncer. Eu quero orar pela sua vida agora e declarar que a autossuficiência acabou. Eu quero declarar que a solidão acabou. Eu quero declarar que o câncer, que a enfermidade cessou, que a maldição acabou sobre a sua vida, em nome de Jesus. Olha só, talvez você fale assim: pastor, não tem como. Você não sabe o que eu fiz no verão passado. Eu abortei, eu traí. Não interessa. Deus está te chamando hoje para escrever uma nova história. Não interessa o que você fez, não interessa como você chegou, não interessa quantas vezes você tropeçou. Hoje tem mesa posta para você. A mesa é para todos. Então sai do seu lugar e vem, que eu quero orar pela sua vida. Eu vou dar 1 minuto. Vem, sai, 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 em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, sai do seu lugar, vem, aleluia, vem, 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 a mesa é para todos, aleluia, aleluia, ainda dá tempo, aplauda o Senhor na glorinha. Ainda dá tempo. Hoje inicia o
Olha aqui, vaso, vasilha. Vocês não falaram sim para um pastor, muito menos para uma placa de igreja. Vocês falaram sim para Jesus. Vocês falaram não para a solidão, para o diabo, para a autossuficiência, para o engano, para o orgulho. E quando você faz isso, a palavra de Deus diz que tem festa no céu. Que quando uma pessoa reconhece, tem festa no céu. E se tem festa no céu, nós da Lagoinha Morumbi vamos fazer festa aqui para vocês também. Então vocês vão receber um abraço dessa unidade. Fala assim comigo: 1 mais 1 é igual a 1, pastor. 1 mais 1, pastor, é igual a 1. Para o mundo é 2, para nós é 1. Porque a sua fraqueza também é a nossa fraqueza. O seu pedido de oração também é o nosso pedido de oração. Então nós estamos juntos. Vocês vão receber essa nova família no 3. Amém? Contem conosco. Vamos lá. Vamos lá, Lagoinha. Quando contar até 3, vocês vão virar pra lá e nós vamos fazer aquela festa. Bora lá, vamos. Agora vai. 1, 2, 3. Pode virar. Bem-vindo ao novo de Deus pra tua vida, novo de Deus pra sua casa. Cante bem forte, cante. Não estão sozinhos. Ele me ama. Contem conosco, vocês não estão sozinhos. Fica aqui. Olha aqui. Comunidade. Não vai embora ainda não, espera um pouquinho, fica aqui. Lembra que eu falei 1 mais 1 é igual a 1? Então nós queremos comunidade, dar um presente para você, nos conectar com vocês. A sua dor, os seus problemas, vocês podem compartilhar conosco. Então é só seguir aquela placa ali. Nós 3 minutinhos nós vamos pegar o telefone de vocês, dar um presentinho para vocês e nos conectar, tá certo? Contem conosco, sejam bem-vindos ao novo e tudo que Deus vai fazer na vida de vocês. A igreja celebra. Deus abençoe, viu? E a igreja vai aplaudindo bem forte. Aleluia! Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Ele te ama. Ele me ama. Ele me ama. Olha, queridos, agora vocês vão sentar que eu só preguei a introdução. Agora eu vou entrar para a pregação, amém? Mais 40 minutos, a cara da irmã, pelo amor de Deus. Brincadeira. Deus abençoe vocês, uma semana abençoada. Quarta-feira tem o culto fé para pegar fogo. Então venha no culto fé. E nós temos 4 encontros no domingo, às 9, às 11h30, às 18h e às 20h30. Estenda suas mãos. Que o Senhor Jesus abençoe poderosamente a sua semana, o seu lar. Que nada e nem ninguém roube a tua paz. Roube, Senhor, o que cada um desejou no coração aqui. Nós abençoamos essa semana e declaramos uma semana de boas notícias, de portas abertas, de notícias extraordinárias, de cura, de restauração e de milagres, em nome de Jesus, amém. Deus, vai na paz, querido. Deus te abençoe. Vai ser feliz com Jesus.